existe uma estatística de que cristãos que vão pra faculdade perdem sua fé, né? Sim. E, cara, 66%. Isso é assustador, né, mano? Isso é assustador. Isso me mostra algumas coisas, né? Isso me mostra que são pessoas que não entendem a fé que professam e também um abandono missionário, né? Uma irresponsabilidade da igreja cristã Muito bom. nacional, né? Então, eu acho que existe a responsabilidade da igreja nas duas áreas, dentro da faculdade e fora, para preparar as pessoas que estão indo para lá. Cara, totalmente, Dani, porque assim, a gente teve polêmicas recentes até, né, de pessoas falando, cara, não manda pra faculdade, a faculdade é um perigo, não sei o que. Cara, se o cara chega na faculdade crente e se desvia, claro, não é a única métrica, mas eu te garanto que o problema não tá na faculdade. Justo. O problema não tá no ambiente, tá na pessoa. Perfeito. Entendeu? O cara se desviaria em qualquer outro lugar, mas um cara No se ambiente desvia de no trabalho. Ele usa como uma desculpa, Exato, vamos dizer assim. exatamente. Então o problema não tá na faculdade. Verdade. Sim, a faculdade é uma instituição secularizada, é uma instituição que foi sequestrada por ideologias marxistas. Você não vai encontrar nenhuma faculdade hoje no Brasil, seja particular ou pública, que não foi sequestrada. Infelizmente. Eu estudei numa faculdade evangélica, cara, presbiteriana. E você tem ultra ideais marxistas naquele lugar. Então, assim, pra onde você for, você vai encontrar. Mas isso aí é o mundo. O mesmo cara que se desvia na universidade por conta de uma ideologia, ele vai se desviar na vida, cara. Porque ou ele vive numa bolha. Então, Justo. Você tá certo na sua leitura que realmente é um cara, e não só que não sabe professar, não sabe a fé que professa, mas não tem de fato profundidade e convicção e identidade em Deus. Relacionamento com Deus. Exatamente. Agora, o cara pode até ter um pouco dessas coisas, mas sabe o que vai fazer o cara desviar? Porque isso aqui eu falo pra vocês dois e pra todo mundo que tá me escutando. Aonde quer que você for, cara, como um cristão, se você não for um cristão pra avançar o reino, você vai perder. Porque no reino de Deus, cara, ou é avanço ou retrocesso, não tem, meio termo. Então, o crente que entra na faculdade, o cara pode ser crente, pô, o cara amou Jesus na adolescência dele, o cara de fato foi em retiros, foi em conferências, ama Jesus, mas se o cara não for pra faculdade e não entender que ele tem algo pra fazer no reino ali, ele vai desviar. Porque, cara, pra mim, o oposto do esfriamento da fé é você avançar o reino. Legal. Não é você, vou sobreviver aqui os 4 dias. Então, tipo assim, você tem que entender que você está na faculdade pra pregar o evangelho. Sim. Você vai pegar um diploma, você vai se profissionalizar para um emprego e maravilhoso, tem que fazer isso. Eu sou totalmente a favor, eu falo isso todos os dias. Mas, cara, se você entregou a vida para Jesus, a vida é de Jesus. E se a vida é de Jesus, você vai ressignificando e colocando ordens diferentes. Então você não é um universitário cristão, você é um cristão universitário. Justo. Então você é um missionário universitário. Sim, onde você está, se você é um cristão, é o seu campo missionário, Exatamente, né? exatamente E eu isso. acabei de terminar meu primeiro ano na faculdade, né? E, cara, o tanto de gente que eu conheço que era cristão, assim, que na faculdade se desviou por motivos ridículos, tipo assim, não, porque eu nunca fui chamado pra uma festa e me chamaram, eu fui e pronto, e fui. Aí, tipo assim, cara, é umas coisas que não faz sentido, tá ligado? Cara, toda a oportunidade que eu tinha dentro da minha faculdade, eu pregava. Toda a oportunidade que eu tinha, eu falava do amor de Cristo. Eu lembro que teve uma apresentação de uma matéria, eu faço psicologia. E dentro de uma matéria lá, a gente teve que falar qual que é a coisa que nos move. Tipo assim, montar uma apresentação sobre alguma coisa que te move. Eu falei, cara, essa é a minha oportunidade, eu vou falar sobre Jesus. Pronto, montei uma apresentação bizarra, uma pregação sinistra sobre os frutos do Espírito que... Quando eu encontrei Jesus e por isso que ele, né, encontrou a mim, eu ganhei os frutos do Espírito e isso me move hoje. E eu comentei e tal, e a galera na sala chorando assim, tipo, pô, tendo uma experiência com Deus massa e tal. E eu, né, aproveitei o gancho, galera, né, você quer mais disso, a gente tem, né, as nossas reuniões, eu comentei da minha célula que eu tinha, do culto de jovens que a gente tem na Sara. E assim, cara, muito legal. E assim, eu tenho amigos na minha sala que eles são cristãos, né? E assim, eles... Assim, não faziam nada, cara. Tipo, sentavam na mesa assim e tal.
E quando eu fiz esse negócio, eles me elogiaram pra caramba. Tipo, caraca, você é muito top e tal, pregadorzão, cabuloso. Tipo, valeu, mano. Né? Que dia que você vai fazer a sua parte também? Sim, tipo, pô, cara... Às vezes a gente pensa assim, que a faculdade é um campo que vai te engolir, assim, mas tem gente que tá só esperando ouvir uma palavra, saca? Sim. Cara, a galera tá te esperando e o ponto é, não é a faculdade. O mundo vai te engolir se você não for um crente ativo, sabe? Se você não, de fato, obedecer às palavras mais importantes de Jesus, que é ide, faça discípulos, ide, prega o evangelho. É o que eu tô falando. E aí que a galera fica muito em choque, porque, gente, é estatístico. Do mesmo jeito que a gente falou que 66% dos evangélicos cristãos que entram numa universidade eles se desviam, também na universidade onde você, nessa época, na faixa etária de 18 a 25, é a faixa etária onde mais existe conversão no Brasil também. Então, existe essa balança. Agora, o ponto é, você vai querer fazer parte de qual estatística? Do cara que não fez nada e vai torcer pra estar naqueles porcentagens que não vai desviar, ou você vai ter uma fé ativa. Porque, cara, quando você tem uma fé ativa, é meio que a sua garantia que você vai continuar na parada. Ficar parado não é garantia. Sobreviver. Então, por exemplo, o problema não é o cara... Óbvio, é um problema o cara ficar indo nas festas. Mas a brisa é, tipo... O cara se desviaria indo na festa ou não indo. Porque ele não desviaria se ele pregasse o evangelho. Exatamente. Tá ligado? Porque você tem que pregar, mano, aí você tem que ser de verdade. Você tem que viver aquela parada, você tem que estar cheio daquele negócio. Sim. Então, e aí, só finalizando isso, é que, cara, você tem uma porcentagem, você tem uma estatística. 30% dos brasileiros hoje são evangélicos. Aplica isso pra sua faculdade, cara. Você pode aplicar, não vai ser exato, às vezes é pra mais, é pra menos, mas eu te garanto que tem muito crente na sua faculdade, um monte de bunda mole que não faz nada, que tem uma vida de 007. Pois e tá é, esperando isso talvez você é começar, igual você falou, e vai começar a ativar os caras. Então assim, no Dunamis, a gente fala muito de um avivamento sustentável. O avivamento sustentável, sistematizando ele, você tem 3 fases desse avivamento. A primeira fase é o despertar dos santos. Então, o teu papel muitas vezes, às vezes o cara fala, eu tenho que sair ganhando vida para Jesus, que seria a segunda fase do avivamento, que é a grande colheita. Sim, vai acontecer, eu não tenho dúvidas, mas a grande colheita ela é resultado do quê? Do despertar dos santos. Então, cara, começa por aí, você já vai ver resultado.